Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular, a aula de número 502. E na aula de hoje nós vamos falar sobre máximo divisor comum ou maior divisor comum, cuja sigla é o MDC. Então, quando nós temos o maior divisor comum de dois ou mais números, nós o denominamos máximo divisor comum. E você tem duas formas para encontrar o máximo divisor comum de dois ou mais números. Quando são números relativamente pequenos, você pode listar, né, os divisores do número dado, dos números dados. E depois, obviamente, analisar os divisores de cada um deles, verificar aqueles que são divisores comuns e depois analisar qual é o maior deles. Simples. Então, suponhamos que nós temos que encontrar o MDC, o maior divisor comum, de 12 e 16. Então, nós vamos listá-los. Quais são os divisores de 12? Então, nós temos aqui o conjunto dos divisores de 12. Nós temos o 1, nós temos o 2. Divisor é aquele número que divide a divisão da exata, né? Se 2 é divisor do 12, é porque o 12 é múltiplo de 2. Nós temos o 3, nós temos o 4, nós temos o 6 e temos o 12. Esses são os divisores de 12. Quais são os divisores de 16? Os divisores de 16, sempre começamos pelo 1, porque o 1 é divisor de qualquer número. Nós temos o 2, porque ele é par. Nós temos o 4, nós temos o 8 e temos o próprio 16. O último divisor sempre será o próprio número. Agora vamos circular os divisores comuns, aqueles que estão como divisores de 12 e, ao mesmo tempo, como divisores de 16. Então, nós temos o 1, nós temos o 2 e nós temos o 4. E, naturalmente, o 4, por ser maior, nós concluímos que o MDC de 12 e 16 é o número 4. A outra maneira é fazer a decomposição simultânea dos números dados por fatores primos. Então, nós temos o 12 e temos o 16. E nós vamos, desse lado direito do nosso traço vertical, só colocar números primos. Não podemos utilizar outros números, ou seja, os compostos, somente primos. Então, como 12 e 16 são números pares, nós vamos dividir por 2. Você vai usar aqui sempre o critério de divisibilidade para facilitar os cálculos. 12 dividido por 2, 6. 16 dividido por 2, 8. Continuamos tendo números pares, vamos dividir novamente por 2. 6 dividido por 2, 3. Você sempre coloca o resultado logo abaixo do número que foi dividido. 8 dividido por 2, 4. Continuamos dividindo por 2 porque o 4 é par. O 3 não dá para dividir, copiamos ele novamente. 4 dividido por 2, 2. Depois 2 dividido por 2, 1. E por fim vamos dividir o 3. E aí a gente finaliza com 1. Agora nós vamos circular os números primos, os fatores primos, que dividiam os dois números ao mesmo tempo. O 2 dividiu ao mesmo tempo o 12 e o 16. O 2 dividiu ao mesmo tempo o 6 e o 8. Este 2 aqui não dividiu ao mesmo tempo o 3 e o 4, somente o 4, então não vou circulá-lo. Este 2 aqui dividiu apenas o 2. E o 3 também só dividiu ele próprio. Então, você vai multiplicar os números que você circulou. 2 vezes 2, 4. Então, este é o MDC, através da decomposição simultânea em fatores primos, certo? Vamos fazer aqui mais uma atividade. Vamos verificar agora quais são os divisores comuns de 180 e de 150.
Então, eu tenho 180 e tenho 150. Claro que nós vamos utilizar a decomposição porque é muito mais fácil. Imagina nós listarmos todos os divisores de 180 e todos os divisores de 150. Dá para fazer? Dá. Trabalhoso. Então, quando você faz a decomposição simultânea, é muito mais fácil. Então, vamos dividir por 2. Sempre começamos por 2. Não que isso seja uma obrigatoriedade, tá bom? A decomposição ela é única. Não importa a ordem dos fatores primos que você utiliza. Ela sempre será a mesma. Depois, se você utilizar uma ordem que não seja uma ordem crescente, depois você faz um arranjo. 180 dividido por 2, 90. 150 dividido por 2, 75. Vamos continuar dividindo por 2. 90 dividido por 2, 45. 75 não dá para dividir por 2 porque ele não é par. Agora vamos analisar. Não dá mais por 2. Quem é o próximo número primo? 3. 45 é múltiplo de 3? Somos logaritmos. 4 mais 5, 9. É por 3. Então, 45 dividido por 3, 15. E o 75 é divisível por 3? Ele é múltiplo de 3? 7 mais 5, 12. Pelo critério de divisibilidade do 3. Então, 75 dividido por 3 dá 25. Continuamos dividindo por 3, porque o 15 dá para dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. 25 não dá, copiamos ele novamente. Nem o 5, nem o 25 dá para dividir por 3. Quem é o próximo número primo? O 5. Vamos dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. Aqui eu coloquei 5, mas é 1, desculpa. E agora 5, o 1 permanece, 5 dividido por 5, 1. Agora, vamos circular aqueles números primos, aqueles fatores primos que dividiam os dois números dados ao mesmo tempo. O 2 dividiu ao mesmo tempo 180 e 150. Este 2 dividiu apenas o 90. O 3 dividiu tanto o 45 quanto o 75. Vamos circulá-los. Esse 3 não dividiu o 25, apenas o 15. Então, não circula. E este 5? Este 5 dividiu o 5 e o 25 ao mesmo tempo. Então, agora, esses são os números que eu vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Desta maneira, o MDC, o maior divisor comum do 180 e do 150, é o número 30. Muito mais prático. Vamos fazer aqui mais uma atividade. Agora, vamos trabalhar com 3 números, né? Você pode encontrar o MDC de 2, de 3, de 4 ao mesmo tempo. Nós não estamos encontrando os divisores de um determinado número, nós estamos encontrando o maior divisor comum dos números dados. Então, nós temos aqui o número 25, nós temos o número 120 e nós temos o número 150. Vamos efetuar a sua decomposição, as suas decomposições ao mesmo tempo. Vamos começar sempre pelo 2. O 25 não dá, mas o 120 e 150 é perfeito. São pares. 120 dividido por 2, 60. 150 dividido por 2, 75. Continuamos com o 2. O 25 não dá. 60 dividido por 2, 30. E copiamos novamente o 75. Continuamos pelo 2. 25. 30 dividido por 2, 15. Copiamos o 75 porque ele não é par. Agora analisamos por 3. 2 e 5, 7. Não dá. 1 e 5, 6. 7 e 5, 12. Então, o 15 e o 75 são múltiplos de 3. Copiamos o 25. 15 dividido por 3, 5. E 75 dividido por 3, 25. Agora, não tem mais nenhum que é possível dividi-lo por 3. Vamos para o 5. Sempre números primos, não se esqueça. 25 dividido por 5. 5. 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. E agora finalizando, né? Vamos dividir por 5, aqui encontramos 1, aqui já é 1 e aqui é 1. Agora vamos circular os fatores primos que dividiu ao mesmo tempo os 3 números que aí estão. O 2 não vou circulá-lo, ele dividiu apenas o 120 e o 150. Este 2 dividiu apenas o 30. O 60, este 2 dividiu apenas o 30. O 3 dividiu apenas o 15. Não vou circular. O 5 dividiu todos eles e esse 5 dividiu apenas 2. Então, o MDC, o
maior divisor comum de 25, 120 e 150 é o número 5. Correto? E se nós não tivéssemos nenhum fator primo que nós encontrássemos, que dividisse os números dados ao mesmo tempo? Aí o maior divisor comum seria o 1. Quando você não circular nenhum fator primo, o maior divisor comum será o 1. E neste caso, nós vamos chamar os números que nós estamos encontrando, o maior divisor comum, de números primos entre si. Não que eles sejam primos. Eles são classificados como números primos entre si quando o MDC, quando o maior divisor comum deles é o número 1. Que não é o caso aqui. O maior divisor comum aqui é o 5. Vamos fazer mais uma atividade, utilizando a decomposição simultânea para que nós possamos determinar quem é o maior divisor comum dos números que aqui estão. Quais serão os números que nós vamos encontrar o MDC agora? O 36, o 144 e o 180. Passamos aqui um traço. Começamos sempre pelo 2, se possível for. 36 dividido por 2, 18. 144 dividido por 2, 72. 180 dividido por 2, 90. Vamos dividir por 2 novamente. 18 dividido por 2, 9. Você já pode ir circulando também, se você quiser, conforme você vai verificando se o número primo dividiu todos que aí estão. 72 dividido por 2, 36. 90 dividido por 2, 45. Dá para dividir por 2? Sim. Nós temos o 36, que é par. Vamos copiar o 9, que não dá para dividir. 36 dividido por 2, 18. 45 dividido por 2, não dá. Vamos pelo 2 novamente. Copiamos o 9. 18 dividido por 2, 9. 45, copio ele novamente. Agora vamos para o 3. 9 dividido por 3, 3. 9 dividido por 3, 3. 45 dividido por 3, 15. Vamos dividir novamente por 3. Aqui fica 1, aqui fica 1. 15 dividido por 3, 5. E finalizando, 1, 1 e 5 dividido por 5, 1. Vamos circular agora os números primos que dividiu ao mesmo tempo os três números que aí estão à esquerda. O 2 dividiu tanto o 36, quanto o 144, quanto o 180. O 2 aqui também divide os três números. Aqui o 2 dividiu apenas o 36. Aqui o 2 dividiu apenas o 18. O 3, ele dividiu tanto o 9, quanto o 45. Aqui este 3 dividiu tanto o 3 quanto o 15. E o 5 dividiu apenas o 5. E agora o que a gente faz? Multiplicamos 2 vezes 2, aqueles que você circulou, vezes 3, vezes 3. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Então, desta maneira, nós concluímos que o maior divisor comum, o máximo divisor comum de 36, de 144 e de 180 é o número 36. Esta é a maneira que nós representamos. Não se esqueça que matemática é uma linguagem de símbolos e códigos. Então, quando a gente vê esse tipo, entre aspas, de escrita matemática, nós concluímos que ele está se referindo ao maior divisor comum do 36, do 144, de 180, que é o 36. Então, você pode fazer de duas formas, listando os divisores de cada um dos números, ou efetuando a sua decomposição simultânea, que é muito mais prático, né? Porque para você encontrar os divisores, você pode também fazer a decomposição. Suponhamos que você quisesse encontrar, só vou utilizar o exemplo do 36, depois você aplica para o 144, para o 180, depois você representa através de um conjunto numérico e você vai verificar que você vai encontrar o 36. Suponhamos que você queira encontrar os divisores. Quem são os divisores de 36? Primeiro você efetua a sua decomposição. 2, 18, dividido por 2, 9.
dividido por 3, 3 dividido por 3, 1. Você não pode aqui, do lado direito, utilizar números compostos, apenas números primos. Agora nós vamos traçar outro traço aqui. Agora nós vamos começar a definir quem são os divisores de 36. Então, o primeiro de todos é o número 1. Agora você multiplica. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, você já colocou 2. 2 vezes 2, 4. O 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Agora vamos para esse outro 3. 3 vezes 1, 3, já está lá. 3 vezes 2, 6, já está lá. 3 vezes 4, 12, já está lá. Agora, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 12, 36. Então, você tem que os divisores de 36 são o 1, o 2, o 3, estou colocando em ordem crescente, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e ele próprio, 36. Perfeito? Aí você teria que fazer também isto para o 144, isso também para o 180, e aí verificar qual é o comum e o maior deles entre os três números dados. Muito mais trabalhoso. Então, por isso que fazer a decomposição simultânea é muito mais prático. Circula os fatores primos, que dividiu todos os números apresentados, e depois de ter circulados, você os multiplica e encontra o maior divisor comum. Perfeito? Então, essa aula hoje de número 502 falou sobre máximo divisor comum, como determinar o maior divisor comum de 2, 3, 4 números ou mais. E não se esqueça, não estude matemática poucos dias, estude um pouco a cada dia, tá? Mas estude. Educação faz a diferença. E o futuro espera por você. E eu espero você aqui nas nossas próximas aulas. Um grande abraço e tchau, tchau.